Fala galera, está no ar mais um Família Palestra aqui na AltV. Você nos segue no Twitter no @Família Palestra sem o A no final, no Facebook no Família Palestra TV Oficial, no YouTube no Família Palestra TV, no Instagram no Família Palestra TV e também temos o nosso WhatsApp. Você pode mandar crítica, sugestão, perguntas ou participar do nosso grupo, que já te adianto que você precisa de paciência e bastante memória, porque o pessoal lá é nível Lugol na cornetagem. Sério, o pessoal faz ele ficar fichinha até. É só mandar o seu nome e falar de onde você vem, de onde você fala, e nós adicionaremos você no grupo. O telefone é 11 99 585 1914. Depois eu peço para o Serginho colocar novamente na tela e fica mais fácil de anotar. Repetindo, é 11 99 585 1914. Começando aqui dando boa noite para o Paulo D'Angelo, uma paixão alviverde. Boa noite, Paulo e Paulo. Boa noite a todos. Demoramos 2 semanas para voltar aqui, né? Com várias novidades. O Palmeiras parece que saiu daquela fase que todo mundo queria tirar o sarro. Isso com uma grande vitória que foi contra o Boca, que está refletindo até agora, né? E o respeito veio. Respeito veio não só aqui em São Paulo ou no Brasil, mas também na América do Sul inteira, que o pessoal já está falando, opa, aí tem jogo. O próprio volante do Boca Juniors falou que é problema jogar contra nós, porque nós sabemos jogar futebol e jogamos em qualquer lugar, contra qualquer time, e somos difíceis de ganhar, de serem vencidos, né, no caso. Então, o Palmeiras está aí. Fez uma grande partida com a molecada em termos, né? Que foram os nossos reservas, né? Os reservas de luxo, como estão falando, que fizeram um futebol envolvente, com uma velocidade, mostrando um garoto que estava lá, né? Querendo subir, e entrou contra o Boca numa fria danada, mas mostrou que tem personalidade e mostrou que tem futebol. Johan. Mas nós vamos falar mais sobre tudo isso. Hoje nós temos convidado também, né, Tarso? Hoje estamos aí. Boa noite, estamos aí de volta aos estúdios da AltV, aqui para falar bastante sobre o Palmeiras. A gente tem hoje um convidado, né, Brunão? Quem que é o convidado de hoje? Nós temos um convidado incrível que manja muito de Palmeiras. Tem gente que vai falar que não, mas eu acho que manja muito. Quem é o nosso convidado, vocês já sabem, Fernando Galupo. Boa noite. Boa noite, Bruno, Paulo, Tarso, amigos do Família Palestra. Sempre uma honra a gente estar aqui presente, participar dessa nossa grande família aqui na TV. Para nós é uma honra poder falar das coisas da Sociedade Esportiva Palmeiras, exaltado pelos amigos. Há um certo exagero, ajudando assim, né? A gente procura estar próximo dessa paixão que nos consome, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, da qual a gente luta com todas as nossas forças e com nossas energias para que esteja sempre nas primeiras posições e edificando toda a sua tradição gloriosa que foi idealizada pelos nossos antepassados. Nós procuramos trazer isso um pouco para todos os palmeirenses. É isso aí. Bom, gente, a gente está aí com o Palmeiras em ebulição. Eu vou falar um pouquinho sobre a política do Palmeiras antes da gente entrar no futebol. Porque, assim, um dos propósitos, Galupo, do nosso programa é trazer os bastidores do Palmeiras como a grande mídia não traz. E quando traz, envolve polêmicas, envolve situações que não nos são queridas, não são do jeito que acontecem. E eu como conselheiro e diretor, procuro trazer aqui o lado mais romântico da coisa e o lado mais correto. Já que a mídia oficial às vezes não pode colocar isso, a mídia do Palmeiras, a mídia
marrom, como falavam alguns outros dirigentes aí, também acabam depreciando. Então nós fazemos o nosso papel aqui e vamos falar um pouquinho da reforma estatutária, que nós falamos no programa de 2 semanas atrás, que teremos agora dia 21, uma votação de alguns itens de alteração estatutária. Um deles é para mudar o endereço da Sociedade Esportiva Palmeiras, passando agora para a Rua Palestra Itália, porque como houve alteração na cidade de São Paulo, a nomenclatura da via pública, né? Então precisamos corrigir nos documentos oficiais da Sociedade Esportiva Palmeiras para a Rua Palestra Itália 214. E isso não precisa nem falar nada, vai ter 100% de aprovação, né? Um outro assunto é a redução do número de conselheiros vitalícios. São 2 propostas. Uma baixando para 100 conselheiros e aumentando 100 conselheiros vitalícios. Hoje são 152 conselheiros vitalícios e 148 conselheiros eleitos. Esses 148, 76 a cada 2 anos, no estilo que há a eleição dos senadores, né? Então o mandato são 4 anos, mas nós temos eleições intercaladas a cada 2 anos. A intenção é reduzir o número de conselheiros vitalícios de 152 para 100, só que desses 152, hoje nós temos, parece, 128, se não me falha a memória, porque muitos faleceram, então nós temos um número de vagas em aberto, né? E aí, mas e esses 28, né, vão perder o cargo? Não. Nós vamos esperar ter alta celestial, né, que nem a gente brinca, a hora que eles levantarem a mão, o Papai do Céu leva, agradecemos pelos serviços prestados, mas tem muito conselheiro que já está debilitado, já estão de cama. Dia 21 a gente deve ver vários agora, né, porque vão com balão de oxigênio, cadeira de rodas, enfermeira, andador, porque é uma votação importante, onde essa reforma estatutária teremos inclusive a votação do mandato, né, a questão do mandato. Quem vota? Peraí, quem vota são os conselheiros. Então tá. Mas antes, são 2 propostas, uma de redução para 100 conselheiros vitalícios e aumento proporcional aos conselheiros eleitos. E a outra, simplesmente diminui o número de vitalícios e o número de conselheiros eleitos continua o mesmo. Aí você reduziria o número de conselheiros do Palmeiras de 300 para 246. Aí, né, é uma votação que a gente não sabe como vai ser. Outro ponto importantíssimo é a questão da lei de incentivo ao esporte. Nós temos hoje uma prática, costumamos deixar tudo em evidência, todo o site, tudo bonitinho, balanço publicado e tal, mas não temos isso constante em estatuto. Dizem, né, aí eu não cheguei a ler a real necessidade dessa alteração estatutária, mas se precisa fazer, a gente faz, não tem problema. Que são escrever no estatuto alguns pontos inerentes à necessidade da lei de incentivo ao esporte. Qual que é o benefício disso? Nós podemos usufruir de empresas que têm um grande contingente financeiro para pagar em impostos, principalmente imposto de renda, né? Para poder investir no Palmeiras. E aí as categorias de base, futsal, basquete, vôlei, judô e natação, esportes olímpicos principalmente, poderão ter um investimento bem poupudo. E aí o pessoal fala, mas o que vai ajudar o clube? O valor que hoje o clube usa para manter esses esportes, esses departamentos, ele vai deixar de ser despendido pelo clube, porque daí o clube vai passar a receber esse valor da iniciativa privada. E esse valor ele volta para o caixa, que eu posso usar em outras áreas do clube. Esse valor que vai vir pela iniciativa privada, pela lei de incentivo, ele é um dinheiro chancelado, é um dinheiro
marcado, igual aquela nota que o pessoal falou que está circulando lá, né? Com carimbo assim, é um dinheiro carimbado. Haverá necessidade, inclusive, de fazer uma... Só que esse é de verdade, esse vale. Não é igual aquele que você deixa na carteira, sobe duas notas de 50 ainda, exatamente, né? Aí esse dinheiro ele vai entrar pro clube e ele vai ser gerido por uma comissão para poder definir para onde vai, como foi usado, e tem que ser justificado, ele é avaliado. Nós temos clubes aqui em São Paulo que receberam esses valores e hoje não podem usufruir porque não conseguiram comprovar onde foi esse recurso. Ele não pode entrar no caixa comum. Então é um dinheiro chancelado, é um dinheiro que tem que ser totalmente direcionado e tem que ser investigado, tem que ser avaliado. E o Palmeiras, com a lisura que está sendo implantada lá, não vai ter dificuldade nenhuma. Esse é um outro ponto. E o ponto mais debatido, o ponto que vai ser mais quente, é a questão do mandato presidencial. São duas propostas. Uma proposta para que haja 2 anos de presidente, mais dois. Ou seja, ele pode ter 2 reeleições. Eu acho que acaba dando na mesma essa, né? Ou até pior, né? Porque a cada 2 anos você tem que ficar se preocupando em se reeleger. Não vai mudar a questão de ter um ano perdido com eleição ali. Exatamente. É isso aí Porque a partir do momento do banquete você já tem a definição. O banquete é assim, em agosto tem o banquete de aniversário, onde as cartas são oficializadas, né? A gente já está agora em maio, praticamente em junho, já sabendo mais ou menos a dança das cadeiras. Mas em agosto, mas em agosto a chancela, a gente já, no banquete a gente já fica sabendo o que aconteceu, os alinhamentos. E a outra proposta são 3 anos com uma reeleição. Ah, mas por que não faz só 3 anos sem reeleição? Houve uma comissão de reforma estatutária, da qual eu orgulhosamente fiz parte no início do mandato do Paulo Nobre. Então isso daí já vem, o Maurício já está há 1 ano, então já tem 5 anos isso. 2013. Começou em 2013 e essa proposta já era para, de repente, o Maurício hoje está cumprindo um mandato de 3 anos. É que as coisas... Eu tenho aqui um espectador, que ele é lá de João Pessoa, chama Harley. E ele assim, todo programa, ele falava: Tarso, e essa reforma estatutária que não sai? Você lembra, né? E essa reforma estatutária? Agora está saindo por etapas. Aí vem aquele pessoal da teoria da conspiração. Ah, mas isso é casuístico, porque vai favorecer A, vai favorecer B. Gente, se fosse há 2 anos atrás, ia favorecer o Maurício e ele ia ter 3 anos. Já no primeiro mandato. Agora, sendo aprovada essa concepção, ele no segundo mandato ele pode concorrer para 3 anos sem direito à reeleição. Como aconteceu quando o Alckmin assumiu o governo, né? Que ele pôde se candidatar, ele assumiu quando o Covas faleceu. Sim. E depois ele se candidatou. Isso. O próprio Paulo Nobre. O próprio Paulo Nobre, quando antecipa as eleições de janeiro e fevereiro, passa a ser no final do campeonato na vigência do antigo estatuto, ele cumpriu alguns meses a menos em referência aos anteriores. Ele perdeu um pedaço do mandato. Mas é um compromisso que ele teve com a instituição. Exatamente. E àquela altura não foi tratado e levado a um debate casuístico, até mesmo como o Tarso colocou. Já entrando no assunto, é uma comissão estatutária que já se debruça sobre essas questões já há algum tempo, é uma comissão que se debruça há pelo menos 5 anos e culminou de ser nessas circunstâncias atuais, né? Levar a discussão para pender para um lado ou outro não é contraproducente para a instituição e para os avanços estatutários que o Palmeiras urge e necessita, como esse amigo nosso que acompanha, nosso telespectador, o Harley do Ceará, de João Pessoa, na Paraíba, me perdoe, que sempre nos cobra. É uma premência nós termos um estatuto mais oxigenado para que outras plataformas de gestão que já avançaram e muito
de 2014 para cá, o Palmeiras é protagonista tanto administrativamente, quanto esportivamente, socialmente, patrimonialmente, e para que isso continue avançando, há necessidade de adaptar suas ferramentas, seus estatutos, normativas internas, para que isso continue nessa perspectiva, né? Trazer um debate para uma questão casuística e pontual é contraproducente para os avanços que o Palmeiras necessita. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que, assim, o dispositivo estatutário da votação pelo CD, que é o Conselho Deliberativo, ele prevê o seguinte: caso o número de presentes, então vamos supor que nós tenhamos hoje 240 conselheiros e desses se apresentem 220, eu tendo maioria dessa aprovação, então eu tendo esse número aprovado, eu preciso só de 50% mais um, mas tendo aprovado o item, ele vai para a Assembleia Geral dos Sócios precisando também de 50% mais um. Tá? Agora, vamos supor que o Conselho rejeite esse dispositivo que vai ser reformado. Ele vai para a Assembleia Geral de Sócios da mesma forma. A data eu não sei ainda, essa Assembleia, mas tudo indica que seja junho ou julho. Haverá necessidade de 2/3. Então, os sócios terão que votar também para aprovar. A Assembleia Geral dos Sócios é soberana à Assembleia do Conselho Deliberativo. Isso torna mais difícil para você trazer 2/3 lá. Torna mais difícil, mas não é impossível. Não, possível não. Mas eu tô falando que é difícil porque o pessoal não se liga muito em fazer aquelas... Tem muito associado que só paga o clube e não frequenta. Não frequenta, não tá tanto que hoje nós temos 8 a 9 mil sócios que têm direito a voto. Na última eleição para conselheiro apareceram 4.300. Mas aí, assim, até um número expressivo comparando com as eleições dos demais clubes e também com o próprio clube. Se nós pensarmos que situações tão importantes quanto na vida palestina, que, por exemplo, a aprovação da construção da Arena Palestra, né, em 2008, 2009, até passou por uma... Até tu. Pois é. Allianz Parque, pode falar. Arena Palestra. Para mim, Estádio Palestra Itália ad eterno. Pelo menos isso, né? Exatamente. Enfim, do ponto de vista da tradição, é o mesmo espaço do qual foi edificado algo moderno, como manda a nossa tradição. Né? Em 1902 era um barranco, depois se tornou um estádio de arquibancada de madeira, depois arquibancada de concreto, e hoje é esse colosso e sempre continuando sendo... Você sabe a parte boa da emissora chamada de Arena Palmeiras, né? Quando vai para a Globo Internacional, o nome Palmeiras é falado. Então, assim, muita gente lembra do Palmeiras e outros que não conheciam passam a conhecer. Parque Antártica, Palestra Itália, Palmeiras, Allianz, está tudo, Arena, está tudo associado a nosso pertencimento ao Palmeiras de certo modo, né? É uma questão apenas semântica, né? Eu, como sou um pouco mais romântico, ligado à tradição e à história do clube, eu prefiro ficar com o eterno Palestra Itália, que para mim é um nome acima de qualquer perspectiva, é um nome imaculado na história. Ele tem uma aura própria, né? Ele que nos conduziu ao nosso fio condutor, e cada vez que sai da nossa boca, o nosso pertencimento, família Palestra, né? Poderia ser família Palmeiras, ia ter o brilho mágico que for, mas tudo que usamos Palestra parece que vem com o peso de toda a nossa tradição gloriosa, dos nossos antepassados, das nossas glórias, dos nossos heróis, enfim. Então, eu costumo me prender a essas coisas e dar um determinado valor. Por isso que você é historiador. Lógico. Ilustrando esse comentário, eu vou ler um aqui do Rafael Camperlingo. Avante galopeira, nossa enciclopédia Alviverde. Mamma mia, grande Rafael, o nosso pizzaiolo Moro, o homem que é ator, o cara é 1001 utilidades. Rafael Camperlingo, estaremos juntos quinta-feira
naquela pizza tradicional palestrina, quequerando, cornetando, confabulando, tentando conquistar o mundo. Isso aí, meu irmão, força! Grande abraço ao Rafa aí. Estaremos aí conversando bastante também, já tivemos algumas reuniões. O Rafa, para quem não sabe, trabalha com Arena Experience, faz toda a parte de logística, né, do tour. Trabalhava, agora ele está buscando um novo horizonte, ele está num novo desafio, ele encerrou esse projeto agora, junto ao Allianz Experience, ele está dando uma nova continuidade, talvez nessa pizza de quinta-feira que teremos, estaremos juntos. Ele vai contar um pouco dessas novidades, mas está rumando por novos horizontes e a gente torcendo muito para que esse ano também vença nesse novo caminho. O programa ao vivo é bom por causa disso. Nem sabia se podia dar esse furo, mas já foi aqui. O Milton Neves não tem hora. Você não é São Paulino para ficar dando furo, não. Não se empolgue com os ares frescos aqui na região. São as terminologias jornalísticas que ainda a minha formação me deforma. Bom, a gente está aí com bastante gente participando no Facebook. Quais são os meios de comunicação, Serginho? Facebook, Twitter? Ixi, tem vários, né? A nossa @Família Palestra, sem o A no final. No Facebook, Família... Ele tá achando ruim já, Já aproveitando que estão todas as mídias do Família Palestra aí, uma raposa felpuda acabou de me mandar numa das minhas mídias e gostaria que também a audiência qualificada dos palestrinos do Família Palestra pudessem ratificar essa informação. Recebi agora de um grande cardeal palestrino, fonte quente, esse não erra. Olha. Espero que ele não erre dessa vez. Opa. Vou soltar essa bombinha aqui para começar. Vai, Você pode. Me passou que o atacante Davidson está acertando nesse momento com o Atlético Paranaense. Então ele estaria se desligando do Palmeiras nas próximas horas. Então, a audiência que também tiver tem gente essa perguntando disso informação, já está repercutindo. Já recebi uma fonte de um cardeal que mora nas Alamedas ali é Raposa Felpuda, esse é um grande irmão. E já falou, Galupo, me dá essa alegria na noite. Eu falei, pelo amor de Deus, você já está me proporcionando essa alegria, só o fato de vir de você. Enfim, então pode ser que essa transação aconteça. E nesse exato momento também, na audiência rotativa, estão finalizando o primeiro tempo, Palmeiras 0, São Paulo 0, Copa do Brasil, Sub-20, o primeiro jogo. Já conversei hoje de manhã com o Marcelinho Tedeschi, grande irmão diretor da categoria de base, ele pedindo a todos os palestrinos de Itu e região que na próxima terça-feira, às 19h30, compareça no estádio Novelli Júnior e dê aquela força para o Palmeiras. Quanto custa para entrar? 0, grátis, free. Nem quilo de alimento, nem nada? Nada. Só chegar, torcer pro Verdão, vamos criar aquela mobilização. Dessa vez não vão cobrar só no nosso jogo? Pois é, não, dessa vez não vai ter essa ingerência, né? Assim, já entrando em algumas situações, né, a Federação Paulista já manifestava alguma predisposição e alguma má vontade em relação ao Palmeiras já desde a Copa São Paulo. E eu trouxe isso à tona, né? Que justamente no jogo das quartas de final tirou toda a mobilização da torcida do Palmeiras, criando um preço de ingresso de R$30 por um artifício de lei dizendo que pela segurança de um clássico, eu nunca soube que Palmeiras e Portuguesa, com todo respeito à Portuguesa, na qual eu trabalhei lá também, fosse um clássico que representasse... Serginho vai te tirar do ar, hein? Não, Serginho, ele vai saber onde eu vou chegar. Que representasse um risco para a segurança pública. Não deixa nem eu molhar o bico, Serginho. Pô, pelo amor de Deus. Leões da Fabulosa, Serginho, integrante da Leões da Fabulosa. Olha o tamanho do Serginho. Mas lá, vou sempre lá assistir o jogo, meu amigo Mauro Pimentel, presidente Alexandre Barros, torcendo para que eles façam um grande trabalho de ressurgimento. Aliás, da Portuguesa. se os nossos portugueses se entendessem, tanto Pereira quanto Nobre, Almeida Nobre, estaríamos bem, né? Pelo amor de Deus. Até na fundação do Palestra Itália foram cerca de 40 signatários, né? Depois
da idealização, na idealização foram 4, ali os mentores intelectuais da ideia do surgimento do clube, e na Assembleia teve cerca de 40 signatários, 42 signatários mais precisamente, e entre eles muitos de ascendência portuguesa também, que vale o registro, apesar de ser um clube ligado e de raízes italianas, nosso pertencimento à colônia portuguesa. Tivemos jogadores e craques de origem portuguesa, como não? Pois Arouca, zagueiro dos anos 70 da academia, português legítimo, veio da Portuguesa Santista, enfim, um craque. Temos raízes, pô. E é nesse sentido, eles usaram um artifício de lei para manobrar, dizer que o clássico entre Palmeiras e Portuguesa poderia inferir num risco à segurança pública e por conta disso criar um controle através do ingresso, pelo amor de Deus, né? E aí a torcida se posicionou, colocou a sua manifestação, ficou do lado de fora do estádio, ficamos juntos, nos manifestamos em nossas redes sociais, e a quem de direito, e ali já demonstrava que se até no campeonato bala mistura, que tem time aí que bate no peito, que é maior campeão, e que a gente nem dá importância para isso daí, se tem ou não tem título, desse campeonato secular, porque a gente foi campeão, é da Supercopa, que só tinha os campeões, enfim, entendeu? Então, essa é a questão. Já havia uma predisposição já deliberada de que alguns fatores externos poderiam criar para que desmobilizasse também a nossa garotada. Mas não tem problema, a gente tem uma longa caminhada e os percalços só vêm do tamanho e da dimensão, da grandeza da que a instituição possa receber. Essa é a história do Palmeiras. A história do Palmeiras está ligada a 2 guerras mundiais. Não é que nós enfrentamos uma federação. De federação nós acabamos com 4 ou 5 em 100 anos. Em 100 anos nós saímos em 18, saímos em 24, saímos em 34 e refundamos em 35 uma federação que nem sabe a sua história, que põe numa placa lá que é de 1941, uma história que foi inaugurada em 1902. Enfim, nem ela respeita a sua própria história. E, aliás, ficou mais bonita, hein? Depois do dia 8 de abril, a fachada da federação ficou mais bonita. Desculpa. Não, ele empolga também. Vou aproveitar para ler um comentário aqui. Não, deixa eu só pegar um gancho aqui do Galupo em relação aos ingressos, né, de jogos. Nós tivemos aqui, que foi totalmente divulgado, o nosso treino aberto, que foi aquela briga que teve entre os 2 times antes do derby, né? E nós tivemos a presença de mais de 30 mil pessoas e conseguimos arrecadar 30 toneladas de alimentos. E os nossos alimentos, o leite em pó, por exemplo, se abrir a lata tinha leite, não era areia que nem tinha lá no Rio de Janeiro, que o pessoal ainda ficou com orgulho de fazer isso. Que é uma coisa assim, ridícula, desumana, dá vergonha da pessoa ser brasileira, não é nem carioca, fluminense. Ser humano. Acima de questão humana, sabe? É uma questão assim... humanitária. A gente está doando alimento para uma instituição. E aí nós fizemos a doação para a Igreja Católica, que é uma instituição que foi escolhida, né? E haverá uma missa de ação de graças em solidariedade à família Palmeiras, tá? Sábado agora, às 19 horas, dia 12 de maio, às 19 horas, no ginásio do Palmeiras, sem cobrança de ingresso, sem necessidade de quilo de alimento nem nada, com a presença do Dom Odilo Scherer. Então ele será o presidente da celebração, estará lá em agradecimento à doação de 30 toneladas de alimentos. Então essas pessoas que estão aí sofrendo com desabamento desse prédio que pegou fogo no Largo do Paissandu, muitos podem estar sendo beneficiados com esses alimentos que foram doados, tanto pelo Palmeiras quanto pelo time da Marginal, que eles também arrecadaram e fizeram isso. Eu vou até falar o nome, né? A gente não costuma falar, mas é uma exceção aqui. O Esporte Clube Corinthians Paulista também arrecadou uma quantidade significativa de 32 toneladas e foi doada também para a Igreja Católica. Então é uma ação humanitária. Nesse momento a gente está vendo lá, chegando mais ainda doações, eu acho que é um gesto humanitário. Então,
convoco quem for católico, e quem não for também quiser participar, quiser assistir, isso daí é questão de energia, né? Então a missa vai ser aberta ao público, não é só para sócios, é aberto ao público, na Sociedade Esportiva Palmeiras, no ginásio, no dia 12 de maio, às 19 horas. Se eu falar que é na Rua Palestra Itália, o meu amigo José Ezequiel de Oliveira vai ficar bravo. Para ele ainda é Turiaçu 1814. Turiaçu com C cedilha ou com 2 S? Na caralho, aí fica ao gosto do freguês. Diz a norma culta que expressões indígenas versam em C cedilha. Mas eu achei, eu sempre assim, isso é uma questão recente, né? Porque foi adotada pela prefeitura recentemente, porque a vida inteira sempre foi Turiaçu com 2 S, Paysandu, que eu acabei de falar, com 2 S, e aí de uns tempos para cá adotou-se um gramático, e aí a prefeitura também, mas a própria prefeitura faz as placas erradas. Mussarela, agora é mussarela. Mussarela com C cedilha, né? Eu me recuso a pôr mussarela com C cedilha. Mussarela para mim são com 2 Es. 2 é mussarela, que nem pizza, né? Pizza. Você não vai, não. Você não vai. Vamos falar de Parmeira, vai. Vamos falar de Palmeiras. Vamos falar de Parmeira. Bom, então falamos da política, estamos aí com a questão pegando fogo. Estão falando aí das duas alas que querem... Porque a maior dificuldade, a maior discussão é porque nesse mandato, terminando esse mandato do Maurício, o próximo que se eleger terá 3 anos. Sendo o Maurício, ele não pode se candidatar a uma reeleição. Sendo o concorrente dele, se ganhar, poderá se candidatar a uma reeleição. Daqui 3 anos, o medo maior é que a nossa patrocinadora, a Leila Pereira, ela já terá condições de se candidatar a presidente. Por quê? Ela se elegeu conselheira em 2017, em 2021, né, em fevereiro de 2021 ela completa 4 anos, então ela completou o primeiro mandato, com certeza se reelege, e no final de 2021 ela poderá concorrer, caso passe os 3 anos. Aí vamos falar uma outra situação, vamos falar que não passe os 3 anos e passe 2 mais 2 mais 2. A Leila não vai poder concorrer, porque a eleição não vai ser em 2021, vai ser em 2020, que a eleição acontece agora no final de 2018, e depois a próxima no final de 2020. Então ela ainda não obterá condições de concorrer. O Maurício pode se candidatar, se reeleger e ficar mais 2 anos. Então, é uma coisa que as pessoas não estão imaginando. Complementando, eu vejo essa questão das eleições progressivas, reeleições, eu não vejo nenhum problema. Para mim, a questão fundamental é que o Palmeiras, dentro do cenário dos principais clubes do mundo, que são geridos desse modelo associativo, ele é o único que ainda se dá o luxo de preservar um mandato de 2 anos, que é totalmente contraproducente. No primeiro ano você conhece a máquina, no segundo ano trabalha-se para uma reeleição e o clube fica engessado com questões pequenas como essa. Num cenário competitivo, profissional, onde a gente já está inserido, é o mínimo da razoabilidade de se pensar em 3 anos. Se vai ter uma reeleição ou não, isso daí... A própria gestão dos 3 anos também vai depurar essa caminhada de uma reeleição ou não. Já há uma conjectura que cria uma conspiração de manobras de A ou de B. Veja, acho que tem um fundo maior nessa discussão, que é um modelo arcaico que engessa o nosso progresso para avanços ainda maiores daqueles dos quais a gente progrediu. A discussão ela tem que ser mais pautada nas questões institucionais do que nas questões personalistas. Qualquer um que esteja apto dentro das normas estatutárias a concorrer, a apresentar suas plataformas e trabalhar com argumentação, com esforço financeiro, enfim, da maneira como achar razoável a sua caminhada, ela vai passar por um crivo também da Assembleia Geral, que vai discutir o melhor modelo para o Palmeiras continuar avançando. Agora, as pessoas que têm juízo, que pensam com uma visão institucional para que o Palmeiras avance,
ela tem que, no mínimo, entender que o modelo de 3 anos é o mais aceitável. Ponto. Tirando toda a espuma dessa discussão que tentam criar e induzir que beneficiaria A ou B ou C. Todo modelo de transição de um estatuto, ele vai, por hora, prejudicar quem está saindo, quem está entrando e beneficiar esse momento de transição. Então a gente tem que ter claro que é um momento de transição, precisamos de ajustes para que o Palmeiras precise caminhar. Qualquer outro tipo de discussão, eu acho que é ruído daquilo que o Palmeiras necessita com urgência da sua reformulação e refundação das suas normativas. Exatamente. Desculpa, Brunão, vamos lá. Você Eu te cortei aquela hora. Não, mas aí já era um comentário aqui, Ale, mas já subiu. já subiu, mas já foi falado, inclusive. Ah, é? Olha só. Tem mais algum... Eu não estou conseguindo acessar os comentários aqui, Bruno. Você está com... Tô com ele aberto aqui. Então, se puder, porque o meu aqui, eu estou sem o aplicativo. E aí, vou fazer já dá uma geral no Facebook aí, Falando... quem está participando. Se pudesse falar a respeito também de um outro item que o Tarso citou no início, referente à questão das leis de incentivo. Basicamente, bem resumidamente, as leis de incentivo, elas sendo ativadas no clube, nós participamos também de algumas comissões do passado que se debruçaram sobre isso, e depois foram interrompidas por mudanças de gestões. Basicamente, a entrada e o aporte desse dinheiro ele é destinado apenas à questão estrutural. Ou seja, você não pode pagar um atleta com um aporte de dinheiro dessas leis de incentivo. Você tem uma obrigação de reverter esses tributos em termos de estrutura. Então, por exemplo, se for aplicado, por exemplo, para o esporte amador, para específico o futsal ou basquete, enfim, para os esportes de quadra. Então, a melhoria é para que você tenha um melhor ginásio, uma melhor fisiologia, uma melhor estrutura. Então, a fiscalização é em termos da questão estrutural do aporte desse dinheiro, porque se você, nem pode, né, mas se você utilizar isso para dispêndio de salários de atletas, automaticamente isso já é danoso para a continuidade ou descontinuidade da lei e dessa captação de verbas. Então que fique bem claro que não adianta você achar que vai montar a seleção da NBA para fazer o basquete e não, você vai dar estrutura, vai dar... Isso. O investimento da lei de incentivo é sempre no campo da estrutura. É sempre no campo da estrutura. Então, por exemplo, você vai justificar melhor qualificação da quadra, melhor qualificação do maquinário de fisiologia, enfim, de um aparelho, de cursos, enfim, de toda a parte estrutural. Tudo que ao invés de ônibus, vai de avião. Pois é, a questão logística, quer dizer, todos os aportes e o dispêndio financeiro que entrar por essas leis de incentivo, elas são voltadas a essa direção. Aí, por exemplo, se o Palmeiras entender que vamos voltar o basquete ou o futsal, tem que contratar o Magic Johnson, que nem joga mais, mas vamos lá, o LeBron James. O salário do LeBron James é uma atribuição do Palmeiras. Toda a estrutura, se vai buscar ele de charrete, de patinete, de jatinho, de barco, aí você pode ativar essa questão da lei de incentivo. Mas, por exemplo, salários devidos a atletas é uma atribuição puramente do clube. Isso é 100% clube. O investimento que entra de aporte de dinheiro é sempre na parte estrutural. O Galupo, uma coisa que eu queria te perguntar, essa fonte que você recebeu essa informação aí... Você vai querer saber o nome dele? Não. Eu não vou chegar numa indelicadeza de questionar um jornalista em relação à sua fonte. Mas eu gostaria de saber se essa sua fonte também não citou em relação a um determinado técnico que está sendo cortejado por... Ele está tentando sair de um querido para ir para o outro querido. Então, sai de um irmão para o outro, né? Querido por quem? Pela... RGT. Pela emissora, né? Tá. Então, assim, são os dois maiores favorecidos da emissora. Sim. E aí ele está querendo trocar de lugar. Porque, assim, aqui a situação está difícil.
já está em declínio e lá eles estão precisando. E tem bala na agulha. Ó, Então, não sei. Tem- Se essa tem- fonte tem for... tem algumas fontes. Essa que passou sobre o Davidson, o máximo que eu posso dizer é que usa bigode é teu amigo. Pronto, mas que isso eu vou falar. Agora tem outras fontes que aí não são das alamedas palestrinas, não são raposas felpudas. São gambás felpudos. São gambazinhos sorrateiros, né? Ou urubus, né? Enfim. Mas há um certo buchicho no meio de que há a possibilidade sim do Flamengo ir para cima do Carille. Já foi, agora, né? Depois, Já tá... mais pesado depois da Copa, esperando uma situação acontecer. Já teve a questão do Rodriguinho, né? Uhum. O Flamengo já, até que o próprio presidente, deputado federal, né? A gente não sabe porque a pessoa não exerce aquilo que democraticamente exalta, depois encamisa. Foi eleito, é uma certa mas hipocrisia, mas enfim. O próprio presidente, né, do rival, eles colocaram toda essa situação publicamente, de que o Flamengo foi para cima do Rodriguinho. O Barbieri, ele teve uma sobrevida com os resultados que obteve recentemente no Campeonato Brasileiro, que colocou o Flamengo numa condição temporária de líder, mas o que circula é que, para a continuidade desse trabalho, eles não acreditam que o Barbieri possa dar continuidade, né, a essa campanha tão regular para conquistar o título e que precisaria de um técnico top. O Flamengo foi para cima do Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho de cara rejeitou, e o próximo alvo que a diretoria do Flamengo se mobiliza é em cima do Fábio Carille. Isso sim é uma outra raposa, né? Não chega a ser uma raposa verde, né? É um gambazinho, mas enfim. Eles já estão preocupados porque teve uma sequência negativa em relação ao Corinthians, já houve alguma situação de bastidor contestando alguns métodos, até mesmo, por exemplo, no último jogo, já houve algum descontentamento do próprio Carille, que se virou para alguns torcedores na arquibancada, questionando, né, uma das suas substituições, enfim, questionando a entrada do Roger como seu atacante de área, enfim, já teve um certo ruído. E em cima disso, o Flamengo monitora para e passo essa situação, esses estremecimentos, para que possa fazer uma investida mais assertiva, vamos dizer assim. Eu acredito que é uma engenharia muito grande, financeira, estrutural e tudo mais. Mas nada que um 5-0 pro Palestra no domingo, entendeu? Não possa abreviar essa ponte aérea, né, do Carille ao Maracanã, enfim, e ali ele se acertaram. Maracanã ele vai para fazer tour lá, porque ele vai jogar lá na ilha. Mas, lá no... de todo modo, com ou sem Carille, continua sendo o principal adversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, daqueles que a gente, em qualquer situação, disputando um título ou disputando um par ou ímpar, a gente tem por vocação um espírito e uma mobilização diferente para enfrentá-los, e não vai ser diferente. Com quem tiver, o Palmeiras vai entrar predisposto, armado psicologicamente, tecnicamente, taticamente, fisicamente e espiritualmente para enfrentar tudo o que terá pela frente, como diz o seu maravilhoso hino, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, na dureza que o prédio não tarda. Essa é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que nós vamos ver sangrar e suar em campo no domingo, e vai nos trazer um grande resultado e orgulhar toda a família palmeirense. Não tenho dúvida disso. O Serginho já está com uma tabela ali no ar. Eu acho que o Galupo reforçou aqui em relação à liderança provisória, né? Provisória, lógico. Tantas rodadas aí que nós temos ainda. É um simulacro de como é uma corrida de ciclismo, né? Sim. Você tem que caminhar na roda
do seu adversário para na hora Pra dar certa poder sprint. dar o bote. É. É basicamente essa situação palestrina que eu vejo durante o decorrer da competição. Mostra a tabela aí pra Vamos gente, mostrar Sérgio. essa tabela. Você consegue aproximar, Sérgio? Tá bom, acho que já dá para todos verem, né? Aqui a gente tem uma publicação da Tânia Clorofila, né? Um grande abraço a Tânia, 50 tons de verde. E ela está perguntando, me tire uma dúvida, no momento o terceiro lugar não deveria ser do Vasco? Porque olha só, pode deixar a tabela, Sérgio, porque a quantidade de pontos, o Vasco está com 7. Um jogo a menos. Os caras estão com 7, a quantidade de jogos ele está com um jogo a menos, mas os dois estão com 2 vitórias, os dois estão com 2 empates, e os caras ainda têm uma derrota. Gols pró igual e gols contra igual, saldo de gols igual. É ordem alfabética então? Será que foi feito por ordem alfabética? É esse o critério de desempate agora? Não sei, cara, porque cada hora muda. é estranho, Percebi né? que agora mudou, a FIFA Até no passou critério algumas de normativas. desempate, o Vasco é jogado pro vice. Ué, é sacanagem. Eu acho É assim, mesmo. sabe, como é que pode, cara? Porque não dá pra entender isso, né? Não dá pra entender. Então, Bom, não dá para entender tanta coisa, Tarso, no futebol atual. Né? Não dá para entender tanta coisa. Assim, Não tem um exemplo disso, Daronco. uma das coisas que não dá pra entender. A própria arbitragem que teremos no final de semana contra o maior rival em Itaquera, sabe? Acho que a falta de sensibilidade, eu não vou nem usar outros termos. Ou sensibilidade Mas- até demais. Pois é, aí que tá. Por exemplo, você sabe que já há um histórico de predisposição. Poderia se salvaguardar demais essa polêmica. Já vai ser um jogo acelerado por tudo o que aconteceu há um mês atrás. Já vai ser um jogo onde todo mundo vai estar pilhado, vai ser pautado e já está sendo pautado, e nós aqui estamos pautando também, por conta de tudo o que aconteceu diante dos nossos olhos, daquele circo que foi no dia 8 de abril desse ano, a decisão do Campeonato Paulista, onde uma comissão de arbitragem esteve em campo se colocando acima dos interesses esportivos. Por quais interesses? Ninguém ainda consegue entender. Há um processo em andamento que fazem de tudo para que seja arquivado. As pessoas que deveriam julgar estão vestindo camisa e tomando posição. O arbítrio da neutralidade e da justiça se põe a zero nessa questão. Cada manifestação das pessoas que estão lidando com esse assunto coloca uma situação cada vez mais vergonhosa, coloca a víscera, dá nojo, entendeu? Dá uma descrença, perde uma credibilidade já frágil que o esporte estava construindo, e que com tudo que aconteceu só torna ainda mais repugnante a gente acreditar em alguns sistemas métricos que se colocam aí, né? Como a questão de tutor que inventaram, quinto árbitro, quarto árbitro, cara com telefone dentro de campo. Quer dizer, o técnico falou que não falou e depois falou, aí fazem um tribunal de um circo onde o que se mais teve foram contradições, e aí como ponto de fé, como chancela se arquiva. Peraí, pô, assim, será que o esporte está tão desconectado à vida real? Olha o que o país está passando, nós estamos passando a limpo o nosso país. Tem presidente na cadeia, cara, tem ex-presidente na cadeia, tem cara forte na cadeia, e o esporte vai continuar com essas mazelas, com essas hipocrisias, empurrando a sujeira para baixo do tapete? Não existe, pô. Não existe. Ex-presidente, Não existe. ex-governador, ex-prefeito. Clubes cercados de pessoas que deveriam estar trabalhando para o interesse público e foram eleitos para isso, e defendendo interesses particulares, nem comparecendo às sessões. Então. Veja, e exalta a democracia, é o cúmulo da hipocrisia, não dá para aceitar, e acima de questões clubísticas, desonra a própria história do nosso maior rival. Eu teria vergonha de ver pessoas
que estariam postas num cargo para representá-lo, para nos representarmos como cidadão, e se coloca numa situação pequena, porque tem prioridades. Porque tem prioridade, e joga na cara das pessoas. Numa coletiva de imprensa faz um circo. Perguntava-se A, respondia-se sobre o preço da acerola. Brincando com a nossa inteligência. Respondia-se sobre uma dívida e respondia-se sobre o principal rival. Ora, senhores, aonde nós queremos chegar? E depois tentam reverter as mazelas do futebol, a violência do futebol, a camadas subalternas desse processo, que são os torcedores, que ainda despendem dinheiro porque ainda acreditam. Nós vamos trabalhar para que eles continuem se desacreditando de todo esse processo, ou a gente vai encarar em verdade tudo o que está acontecendo? Mas em verdade você vai ver agora. Eu acho que a gente pode... Você vai ver o que é... Pode levantar uma lebre aqui, ó. Você falou de raposa, a gente vai levantar a lebre aqui, ó. Mas isso daí é uma vergonha. Dá uma olhada. Em 2000, isso daí é uma vergonha. Do ponto de vista de sensibilidade. Dá para ampliar o cara montar uma tabela e incorrer, para mim, num erro premeditado. E assim, e quando uma coisa dessa acontece, você passa... Deixa eu explicar para o pessoal o que significa isso daí. Ah, sim, sem dúvida. 2017, no jogo 314, rodada 32, no dia 5 de novembro, na arena lá de Itaquera, nós tivemos como árbitro, entre Palmeiras e os caras, Anderson Daronco. O primeiro assistente, Rafael da Silva Alves. O segundo assistente, Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior. O quarto árbitro, Michel Stanislau. O árbitro assistente adicional, são os quero-quero lá, né? Isso. Heleno Gonzalez Todeschini. Então, quer dizer, de todos esses nomes que eu li, são os mesmos agora, no próximo domingo. Que não viram o gol de mão do jogo. Só um que não vai ser o mesmo, que é o árbitro adicional 1. Os outros, a equipe é a mesma. Pegaram a mesma equipe que apitou naquele jogo e puseram agora. Agora uma São os mesmos que não viram o impedimento do Romero. Agora uma pergunta. O comentarista da televisão aberta que transmitirá o jogo será o mesmo de 2017? Aí tá completo. Aí você já tem o VAR institucional para um. Né? Só um tem o VAR aqui. Só um clube. O que votou contra, o que fez aquele circo. Só um. Agora Será que é o mesmo comentarista? Um comentarista que tem uma capivara de serviços prestados à Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu nem vou me alongar. Para não ficar nervoso. Eu tô legal. Ficaria nervoso se eu começasse a lembrar dos serviços prestados. Ou ele acha que esqueceu a mão do Adriano. Teve um outro cara aí, não ia falar um palavrão. Desculpa, torcedor, você não merece isso. Você não merece. Mas teve um outro aí outro dia, que depois de 9 anos, senhores, Foi ridículo. Ele veio com uma cara de peroba. Falar, não, eu errei, Albina. Eu errei. Não foi nem se desculpando, foi debochando. Errou o Katsu. Falando e ainda brincam com a nossa inteligência. Porque colocam o cara para comentar o jogo do Palmeiras na semana seguinte, senhor. Só que agora ele vai ser processado pelo Beluso. E tem que ser processado pelo Palmeiras, por perdas e danos que ele causou. Nós deixamos de... Lucro cessante. Nós caímos. O Fluminense ia cair. Uma diretoria foi instituída por conta da não conquista desse título que estava em nossas mãos. Houve um caos político dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras que culminou com o descenso de 2012. Vamos falar abertamente. É isso. Porque voltou-se uma mentalidade do bom e barato. Senhores, nós estávamos progredindo.
Nós estávamos caminhando e fomos usurpados. Temos erros, putz, milhares. Abrimos o programa falando de todos os nossos erros. Ainda estamos discutindo 2 anos de estatuto ainda. Tem um erro pra caramba, cara. Dentro, fora, entre nós, de todas as ordens. Mas a gente tem espelho. E da nossa maneira, do nosso jeitinho, a gente tenta melhorar. Mas nós deixamos de falar de um acerto muito grande. Foram 7 anos a menos para devolver o dinheiro ao seu Paulo Nobre. Sim. Tá? Antes disso, o Serginho tem vamos falar isso daí, é importante a gente isso falar. É muito importante. Mas o Serginho tem aí o Futebol Alternativo retweetou aqui, mandou pra gente. Né? Um grande abraço aí o pessoal da FATV. @FATV, né, Serginho? Futebol Alternativo. Quais os dias que vai ao ar? Todas. Segunda, quarta e sexta, às 8 da noite? Às 9 da noite aqui pela AltV. Tudo sobre o futebol alternativo. Todos os clubes da segunda, terceira, quarta e sem divisão, né? Serginho é uma enciclopédia do futebol aqui, demonstrando um total conhecimento de todos os jogos, de todas as categorias. E aqui o Rodolfo Rodrigues colocou para nós: Anderson Daronco apitando os jogos dos caras. 9 vitórias dos caras, 5 empates e 2 derrotas. Anderson Daronco apitando os jogos do Palmeiras. 4 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 7 derrotas do Palmeiras. Ele apitou um derby, que os caras ganharam de 3-2 no Brasileirão de 2017. Então, isso assim, já escreve, palmeirense tá chorando, palmeirense tá não sei o quê. Se a gente não prevenir, o negócio entorna antes da coisa. Chorar depois não adianta. Ou a gente já previne, ou a gente previne e pressiona para que o árbitro já entre, sabendo que o negócio tá de outro jeito. Eu botaria um drone lá colocando e filmando tudo, cara. Sabe quando a coisa você sabe que vai dar errado e está errada? Quando um portal, não vou citar o nome do portal, mas vocês vão saber. Quando um portal coloca árbitro que validou gol legal, apita o derby. Puta, é um portal que só deitou no Palmeiras, cara. Quando os caras se posicionam dessa forma, é porque a coisa tá feia. Não adianta nem ser da pista. É porque a coisa tá feia. Agora, eu gostei desse ponto, Tarso, que você citou, se você me permite, bem brevemente, juro, sou meio prolixo, mas bem brevemente nessa situação. Você tocou num termo, né? Mimimi, chororô, um termo que parece que foi utilizado, que nasceu ontem, que nasceu há um mês atrás, né? Parece que nasceu há um mês atrás. Para alguns, no vocábulo do futebol, parece que nasceu agora, aqui depois do Campeonato Paulista, depois de tudo que aconteceu no Campeonato Paulista. Em que ano nasceu? Eu só quero quero dizer o seguinte: derby, puta, já caiu técnico, já caiu jogador, já caiu árbitro, já caiu o diabo A4. Só que só teve um, senhor, só teve um na história, e eu desafio qualquer um que vem aqui falar que teve outro, além desse derby, que derrubou uma diretoria inteira, do presidente ao porteiro, depois de uma escovada do Palestra de 8-0, 4 na preliminar e depois 8-0 no jogo principal. Os caras no dia seguinte botaram fogo na sede da José Bonifácio e deram tapa na cara do Alfredo Schuring e do porteiro. Mandaram todo mundo embora. O chororô não começou outro dia, não. A história não começou com vocês, não, amigo. Em que ano foi isso? Começou em 1933, no abençoado dia 5 de novembro de 33. 4 de Romeu Pelliciari, 3 de Imparato e 1 de Gabardo. Fora os 4 na preliminar que perfazem 12. A maior goleada da história centenária do Esporte Clube Corinthians Paulista. A maior goleada do derby. Ali o chororô foi duro, amigo. Não foi um só que foi mandado, foi a diretoria toda que nós barremos. Dentro e fora de campo foi um baile. Entendeu? Então essa história de chororô, para os mais novos, os caras acham que começou ali outro dia, porque ainda a gente tem uma cultura aqui no Brasil, uma cultura própria do brasileiro, que é usurpado todo dia, em qualquer lugar.
Você tá tomando um cafezinho, tem malandro, estudando como tirar o açúcar do teu café do teu lado. Essa é a cultura do brasileiro, que não luta pelos seus direitos, acha que tá tudo bem, vamos lá, é carnaval, é o gavião, é isso, é o caralho, a 4. Entendeu? Desculpa até o palavrão. Porque a questão é essa, o brasileiro tá mal acostumado de achar que tá tudo bem. E quem exige o direito, e quem vai atrás, e que procura ter uma postura séria, quer ser taxado de idiota. É uma inversão de valores, assim, que é absurda. Então, senhores, se a gente for começar a falar de chororô, vocês têm o maior nabo de chororô da vida do derby, cara. 8-0 em 5 de novembro de 1933. Foi do porteiro ao presidente varrido do Parque São Jorge. Então, primeiro, olha as calças de vocês antes de vir falar e da conduta. E do Palmeiras, a gente sabe, nós aqui sabemos do Palmeiras. Se qualquer um quer vir falar do Palmeiras, fique sócio, faça um avante, vá no jogo do Palmeiras, se filie, antes de querer falar do Palmeiras. Não consegue nem gerir a Marginal Sem Número. Quer gerir o Palmeiras? Quer falar da Sociedade Esportiva Palmeiras? Peraí, rapaz, ó, não brinca com a inteligência da Sociedade Esportiva Palmeiras. Temos defeitos? Vários. Só que uma coisa é a conduta palestrina, que essa é ilibada. O que é nosso. Nunca precisamos do erário público, e nem se locupletar de cargos públicos e de pessoas que pudessem nos blindar para querer sanar as nossas mazelas. Né? E nem temos políticos na diretoria, né? Não, assim, outro dia, então vamos falar uma situação. Outro dia colocaram, mas olha lá, estão banindo o Marco Polo Del Nero, que é conselheiro de vocês. Qual cargo majoritário teve o Marco Polo Del Nero na vida do Palmeiras? Quantos títulos na gestão Del Nero houve alguma interferência dele que pudesse... Pelo contrário, que pudesse beneficiar a Sociedade Esportiva Palmeiras? Quanto de dinheiro ele desviou para construir o nosso patrimônio? Então, pô, pelo amor de Deus, não brinca com a nossa Outra coisa, qual foi o hino que ele cantou no aniversário? O hino de quem? Porque ele já estava contaminado. Del Nero bom era o José, de 1942, que fez o gol do título contra o outro rival. Em 42, que fugiu de campo. É isso aí. É isso aí. Sobe o palestra. Bom, o Zé Paulo estava aqui bem lembrando. Ontem nós tivemos uma reunião do COF, né, que a dona Leila Pereira esteve presente. Foi uma reunião extraordinária do COF. Ela foi para comentar a respeito do novo contexto do contrato em relação aos empréstimos, e também circulou em toda a imprensa um fato importante, né, Zé? Uhum. O que você estava comentando? Que foi o pagamento de toda a dívida com o Paulo Nobre, que Um ex-presidente. Ex-presidente que, graças a Deus, né, colocou a casa em ordem, tá, com esse dinheiro. Tanto financeiramente quanto estruturalmente. Exatamente, né? Ajudou e muito. Porque não muito, adianta só muito. Você colocar dinheiro num não. buraco sem fundo. Exatamente. Né? Ele ordenou para poder... Exatamente. Mas nós conseguimos pagar. Nós não. A Sociedade Esportiva Palmeiras conseguiu. Nós somos pagá-lo, sócios. Devolver o dinheiro ao Paulo Nobre, integralmente, tá? 7 anos antes do determinado. Agora, o que a gente escutou e viu escrito nas mídias? Pouca coisa. Não só isso. Pouca coisa. Não, Pouca eu tô coisa. falando... Era para ser um negócio... Distorcido. Sabe? Não. Distorcido, além de distorcido. Né? Eu vi muito na nossa mídia palestrina, no nosso Twitter principalmente. Tem assim, mídia... Não, mídia que eu falo é a nossa mídia. Nossa, a nossa é a que vale. Tá. A outra, sabe? A nossa mídia é o que vale. Aí eu vi muita gente, mas por que pagar antecipado? Puxa Que não sei o vida. quê. Eu vou fazer uma conta aqui de padaria. Se eu tenho dinheiro a juro, né, emprestado a juro, porque o dinheiro, o Palmeiras está pagando juros. Exato. Quando eu Pequeno, mas antecipo, está. é pequeno, menor, Mas está. pouco do mercado, né? Estava, né?
Mas se eu antecipo o pagamento dessa dívida, eu deixo de pagar esses juros. Então, vamos supor, eu vou fazer uma conta que acho que a grande maioria da população deve saber. Eu financio um carro por 5 anos. Eu vou pagando todo mês R$450. Ao final desses 5 anos, eu paguei 2, 3 carros. Por quê? Porque foram colocados juros sobre juros. Exatamente. Não é o caso dessa dívida. Não. Mas o montante seria incrementado de juros. Eu antecipando em 7 anos, são 7 anos que eu deixei de pagar juros. Ah, mas são juros baixos. Mas se eu tenho esse dinheiro, para pagar, qualquer aplicação que eu fizer hoje não me dá a mesma remuneração que eu estaria pagando de juros ou superior. Se desse para fazer isso, pegar esse dinheiro que eu estou pagando hoje, aplicar no mercado financeiro e o pagamento desse investimento fosse maior do que o juro que esse ex-presidente, o Paulo Nobre, nos emprestou, valeria a pena, eu estaria fazendo um mau negócio pagando a dívida antecipada. Mas não é o caso. Não. Eu não tenho nenhuma aplicação hoje no mercado que me dê uma remuneração maior do que o juro que ele estava cobrando. Então, por que não pagar? E são 84 meses que ficou... Eu ganhei, eu antecipei. Então quer dizer, Ficou de mas fora agora a gente tem a juros que nós íamos pagar. tem a dívida da Crefisa com a questão dos jogadores e não sei o quê. Gente, não entrem nessa celeuma. Tem coisas aí que vão ser acertadas melhores do que a imprensa está pintando. Então não entrem nisso daí. Posso dar uma dica Claro. ao nosso telespectador? Recebi muita coisa, li muita coisa como você, nas mídias brasileiras, leio tudo, procuro me informar das coisas. Eu estou até aqui fui pegar até para dar o crédito correto. Tá? Ontem mesmo... É importante isso. Com toda certeza, tá? Do Verdão.net, Palmeiras Todo Dia, um trabalho espetacular da rapaziada aí. Tem um artigo muito legal, tá? Que está postado pelo Eduardo Luiz, que entrevistou... Um abraço ao Edu. Um abração, trabalho fera. A gente chamou ele para vir aqui, mas ele não quer aparecer. Pô, tem que vir aqui, pô. A gente põe que nem o Lombardi, aqui fala pra eles. A voz. Ok, Silvio. Enfim, desculpa a brincadeira aí. Mas é o seguinte, né? Tem um artigo muito sério, um trabalho muito legal. Eles entrevistaram o Leandro Santilli, tá? Que é professor universitário e que mexe com essa parte contábil. E que fez um estudo bem interessante, fez uma leitura bem interessante dentro daquilo que ele teve acesso, em cima dos balanços, enfim, em cima de toda essa celeuma que colocaram, que o Palmeiras aumentou dívida, a questão propriamente do pagamento do Paulo e tudo mais. Então, recomendo, cara, entrem no site do Palmeiras Todo Dia, com essa matéria de ontem, do dia 7 de maio, aí feita pelo Eduardo Luiz, que entrevistou o Leandro Santilli. Pô, cara, uma aula, vai te esclarecer. Resumidamente, em cima disso daqui e de outras conversas que tivemos com colegas, tanto do Conselho e pessoas que se debruçam sobre as questões também do Palmeiras, foi um ótimo negócio, tanto para o Palmeiras quanto para os envolvidos, né? Vamos dizer assim. Era um montante representativo da dívida do Palmeiras, foi quitado, não é um dinheiro que o Palmeiras estava ativo, isso que está bem explícito, não é um dinheiro que estava ativo, então foi feita essa antecipação. Do ponto de vista do incremento, do aumento ou não da dívida, isso é muito relativo, como ele explica, porque além do aumento da dívida, diversos outros parâmetros dentro dos ativos do Palmeiras, em termos de receita, e ele ilustra muito bem, né, e poderia abordar muito mais se ele tivesse mais detalhes, o Palmeiras foi o que mais cresceu em termos de receita, então ela é administrável. Ele faz um comparativo em relação aos principais concorrentes. Os principais concorrentes teriam 2 anos, os principais concorrentes teriam de 5 a 6 anos para acertar todo o seu montante de dívida. O Palmeiras em 2 anos sanaria, então, uma dívida totalmente controlável, não é algo que tenha que se assustar, e o Palmeiras caminha
de maneira assertiva do ponto de vista patrimonial. Esses ajustes que o Tarso colocou em relação ao COF, isso sim tem que ser bem esclarecido e colocado com parâmetros, primeiro, bem às claras, para que toda a coletividade, tal qual o modelo que o Paulo fez, que o Palmeiras fez com o Paulo Nobre, com o ex-presidente Paulo Nobre, foi feito tudo às claras, de maneira muito correta, muito lisa, muito transparente, que passou por todas as instâncias do clube e que isso possa ser feito nas mesmas métricas. Eu acredito que isso vai ser saudável, tanto para o Palmeiras, quanto para toda a nossa coletividade, trazer isso de modo transparente. Em relação ao ex-presidente Paulo Nobre, eu fui um dos críticos contumaz, se você me permite, Bruno, Paulo, Tarso, eu fui um dos críticos contumaz da gestão dele, fui um opositor, mas eu não sou idiota e sou Palmeiras acima de tudo. Tá? O Paulo Nobre tenho total respeito por ele e por tudo que ele fez pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Muita gente coloca com escárnio, agora ele está fora. Como está fora? Ele é um grande palmeirense. O gesto que ele fez pela Sociedade Esportiva Palmeiras tem que ser aplaudido também por um cara que eu posso falar e posso aplaudir, posso vir a público, me colocar dessa maneira, que fui um grande opositor à gestão dele. Então temos que aplaudir e reverenciar quem faz bem ao Palmeiras. O Paulo fez um bem ao Palmeiras. Temos divergências pequenas, porque o que nos une acima de tudo é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ela está acima de qualquer opinião de A ou de B, enfim. Eu tenho a clareza e tenho o compromisso, primeiro com a Sociedade Esportiva Palmeiras e com os seus torcedores, de vir a público e agradecer por tudo o que ele fez. Não é porque o Palmeiras quitou a dívida com ele na sua totalidade que colocam de uma forma pejorativa que estão escanteando. Não, ele é uma figura importante, deixou um patrimônio para o Palmeiras, não só em termos financeiros, mas em termos esportivos, com os títulos que ele trouxe, tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro, que colocou o Palmeiras numa outra condição em relação a tudo aquele ambiente que ele vivia no passado recente. Quer dizer, então tem defeitos? Tem defeitos, como todo mundo. Eu tenho vários, o Tarso tem vários, Paulo, Bruno, qualquer um, ninguém é perfeito. Né? Temos defeitos, mas temos que saber e reconhecer a importância das pessoas nos momentos certos. Eu não concordei com alguns pontos da caminhada dele como gestor, mas olhando tudo o que ele fez pela Sociedade Esportiva Palmeiras, tenho o meu total respeito. Exagerei algumas vezes, sim, porque sou exagerado. Bom, só você ver essa entrevista, eu sou exagerado, sou passional, sou palestra e entendo a vida dessa maneira. E sou feliz assim. Mas não tenho nenhum recalque de vir aqui e falar que a gestão dele foi uma gestão exemplar, deixou um legado na Sociedade Esportiva Palmeiras, é um grande palmeirense e tem que ser preservado como um ex-presidente. Eu, como um detentor da memória palestrina, mesmo até os presidentes que porventura não foram tão expressivos, ao posto de chegar, só o fato de sentarem naquela cadeira já merecem o nosso respeito. Então, o Paulo Nobre merece um respeito dobrado por ter sido campeão, ter sido um grande gestor e fazer parte dessa coletividade, e que ele possa dar a sua contribuição, como tantos outros grandes palestrinos, em outros momentos da nossa caminhada, porque é isso que a gente espera dos grandes palmeirenses. Cada um dá aquilo que pode. Se eu tivesse 100 milhões, 200 milhões, eu dava também, mas eu sou apenas um assalariado. Eu posso dar a minha letra, a minha força, a minha energia, meu coração pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Como eu ressaltei, se nós tivéssemos um entendimento entre a Leila e o Nobre, gente, mamma mia mesmo, ninguém ia ser uma coisa assustadora. Agora, por que não? Por que a gente não pensar nisso? Eu vejo muita gente assim, só construindo buracos e abismos. Por que não construímos pontes? Uma passarela, né? Por que não construímos pontes? Somos pessoas inteligentes, buscamos os mesmos objetivos, que é a glória da Sociedade Esportiva Palmeiras em diversos níveis, né? Cada um pode dar a sua contribuição, uns financeiramente, outros conceitualmente, outros com o seu talento numa área financeira, na área de fisiologia, na área médica, na área técnica. Nós somos uma coletividade plural, cada um tem o seu valor. Nós precisamos aprender a enxergar o valor do outro. Pô, o Tarso tem o seu valor, o
o Paulo tem o seu valor, o Bruno tem o seu valor, todos têm o seu valor. Você, torcedor, torcendo no seu radinho, tem o seu valor, e esse é o maior valor de todos, acima de qualquer bilhão, milhão e o que for, enfim, de qualquer conhecimento sobre a história, porque tudo isso passa, o que fica de verdade é a emoção, é a lágrima, é o sorriso que o Palmeiras despertou no coração de uma criança. E para mim, um dos maiores momentos da Sociedade Esportiva Palmeiras, trocaria por tudo, foi o que eu vi com aquele menino Adson, o que ele fez. Para mim é um exemplo, que para quem não sabe, foi um garoto... Ele tá aqui hoje, né? Eu queria dar um abraço aqui. Se ele tivesse aqui, eu já não ia conseguir fazer o programa, porque ia abraçar, ia chorar, ia Vamos ver se a gente consegue trazer ele. Eu acho que esse menino tem que ser um exemplo para todo torcedor palmeirense no momento mais agudo e no momento mais feliz da vida palestrina. Como eu coloquei e me expressei, deveria estar, a história do que esse menino fez deveria estar enquadrado, emoldurado, escrito e afixado na porta da Sociedade Esportiva Palmeiras como um exemplo puro de palestrinidade que esse menino fez, sem referência nenhuma, com percalços e obstáculos na vida que a gente nem imagina, outros até imaginam e tem uma condição pior, enfim, não vou nem entrar nesse mérito da tragédia humana que inúmeros brasileiros vivem, e esse menino na sua pureza, cara, o cara simplesmente ele seguiu aquilo de mais puro no coração dele e ele foi pro Palmeiras. Então, assim, esse gesto para mim é difícil até eu continuar falando, tamanha emoção e tamanho respeito dos anjos da guarda que a vida se proporcionou e encarregou-se de colocar no caminho desse garoto, do André Martins, que deu um lanche e a camisa do Palmeiras para ele na sua caminhada, depois do Ricardo Galati, escrever no jornalista, escrever a história dele no site, no jornal Estado de São Paulo, acompanhar a vida desse garoto. Eles mudaram uma vida humana, o Palmeiras muda vidas humanas. Essa é a nossa história. Como o próprio Tarso trouxe aqui, 30 toneladas de alimento, que vai mudar vidas humanas. Essa é a nossa condição, acima de títulos, acima de valores, de balanços, de mesquinharias. A nossa instituição tem esse poder, é da nossa vocação. Nós nascemos assim. Nós nascemos fruto de um saudosismo, de um povo que veio fugido de uma guerra que não tinha o que comer, e se irmanaram sobre uma bandeira. Todos somos Adson, inconscientemente. É isso aí. E o Sérgio vai... Sérgio, tem aí uma tabela de valores aí. São duas imagens, né? Uma a respeito do Palmeiras e Atlético Paranaense, né? Isso. Então tem uma planilha e um... Esse é. Isso. Aí o nosso Verdão Geek, né, que ele já foi nosso colaborador aqui, já participou aqui do Família conosco. Ele colocou aqui, Atlético e Palmeiras, público, 19 mil pessoas. Renda, 733.500. Palmeirenses, então desses 19 mil pagantes, 4.600 eram palmeirenses. Então a renda do jogo, 733 mil, e a renda só do setor do Palmeiras, 367.400. 50% da renda foi paga pelos palmeirenses. Então isso também é um grande valor. Isso está no borderô, está ali comprovado devidamente. Então vocês viram a quantidade de palmeirenses que tinha ali atrás do gol, o setor que nós tomamos na arena. Aí veio aquele idiota reclamando da questão do hino, né? Eles que são separatistas, que tem até um hino para o Estado. Eles querem fazer um hino para o Estado, para ser, sabe? É uma coisa assim. Nós cantamos o Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, porque é uma banalização do hino nacional. Foi uma coisa forçada, goela abaixo, que atrapalha inclusive o aquecimento dos atletas. Não somos contra a exaltação
as cores da bandeira, ao hino nacional, de forma alguma. Não somos idiotas, nós somos talvez, né, assim, talvez não, com certeza, o clube mais genuinamente brasileiro de todos. E não aquele que tem na letra do seu hino que se idolatra como o mais brasileiro. Nós somos mais, porque nós aceitamos todos os povos de todos os cantos do planeta. Nós temos iranianos, temos árabes, temos pessoas advindas de todas as nações, de todos os cantos do mundo. E temos consulados espalhados pelo mundo inteiro. Um grande abraço a todos os consulados. Hoje a gente quase não falou, não falamos nada sobre o Departamento do Interior, sobre os sócios, jogos, né? Também. Não, a gente já está acabando o programa. Já vou dar uma boa noite aqui. Nós temos 10 minutos para falar do jogo. Eu já até desculpe, eu sou meio prolixo. A gente tem que aproveitar o convidado. Mas eu tenho aqui um recado que pediram para a gente passar para o Germán Gutierrez. Você sabe quem é o Germán Gutierrez? Ele é jogador do Júnior Barranquilla. Na primeira rodada da Copa Libertadores da América, o senhor fez o grande favor de dar uma voadora no peito do Bruno Henrique. E assim expulsou o espírito gambatizador do mesmo, que estava impregnado no Bruno Henrique. Então ele voltou a ser um jogador e está jogando muito o Bruno Henrique. E aí colocaram aqui, se possível, no próximo dia 16... faça uma coisa parecida com o Lucas Lima e expulse dele o espírito de sardinha preguiçoso. Aí é sacanagem, né? Mas a primeira parte eu tenho a agradecer, porque o Bruno Henrique está jogando bem, está fazendo gol, está sendo um homem importante ali no apoio, no desenvolvimento de jogadas, tá sendo muito, muito importante no esquema. Parabéns ao Roger, inclusive, né? Que tem feito algumas escalações bem alternativas e mostrando que se o jogador estiver bem, ele vai jogar, ele não vai ficar no banco. Isso. Prova disso o Johan, que deve estar treinando muito bem. Já falaram que é um absurdo o que ele está treinando. Então, né, eu acho que está voando, está chegando lá. E uma pena o Moisés, né? O Moisés agora que estava engrenando, voltando a ser o Moisés que nós tanto queríamos, teve essa contusão, volta só depois da Copa, né? De 4 a 6 semanas, né? Só depois da Copa. O que mais a gente vai falar dos jogos, né? Tem muita gente perguntando do Scarpa. O Scarpa, parece que essa semana a gente vai ter novidades, então vamos aguardar aqui. Talvez amanhã a gente já tenha alguma coisa, né? Estou esperando o contato também de uma raposa felpuda, se puder, tiver assistindo também a respeito do Scarpa, dessa notícia ainda. Essa raposa felpuda deve ser um porcocane. Mas deve estar com as atenções voltadas já para a bela noite, também gosta de uma noitada, um esquinho agora. Uma pizza, né? Uma pizza, né? Um belo piano forte, né? Um vinho. Uma boa companhia. Enfim, mandar alguns abraços também. Vamos lá, momento Maguila. Primeiro, me desculpar pelo modo prolixo, inflamado, exagerado, assim, eu sou passional mesmo. Passar o resultado, infelizmente, no primeiro jogo da Copa Brasil Sub-20 semifinal, lá em Osasco, o Palmeiras perdeu por 1-0 para o São Paulo, mas um placar totalmente reversível. O Palmeiras tomou gol aos 41 minutos do segundo tempo. Caramba! E tem totais chances de reversão do placar. Terça-feira, dia 15 às 19h30, em Itu, Entrada Franca, Itu e região, Palestrinos, aí nada menos que 5.000, 8.000 pessoas aí no estádio, será aceitável, hein, senhores? Estaremos lá acompanhando o Verdão. Tá? Mandar alguns abraços aqui para a rapaziada que participou também, mandando opiniões aqui, o pessoal do Tradicione Palestrino, o Neno, o Boareto, lá de Atibaia, o Júlio Ragazzi, Diego Zucco, Mário Forestieri, o irmão dele Antônio, Valdemar Manasseiro, enfim, Fábio Marcelo, Fábio Finelli, conhece o Fábio Finelli? Finelli, grande Finelli. É isso aí, gente boa. O Amber Sumido, Fábio. Fábio. Gosta da noite também.
Né? Mas não é a Raposa. Berrosp eu tenho... José Ezequiel de Oliveira, alguém conhece também? Ele é uma eminência parda, porque assim, a gente sempre quis trazer ele aqui, mas ele não aparece. O José Ezequiel é que nem o nosso amigo Eduardo, né? Para ele vir vai ter que fazer aquele biombo do Lombardi, né? E o Berrosp é uma personalidade palestrina que ele é estrangeiro, peruano, palmeirense, que foi ver jogos do Palmeiras e depois veio para o Brasil, se tornou conselheiro e hoje está aí trabalhando a favor do Palmeiras e é uma grande pessoa. Só que ele dá aula bem no horário do jogo, do programa. Mandar um abraço também para o Vitor Sbrig, que o filho dele, o Enzo, jogava bola com o teu filho lá na coordenadoria da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pro Tiagão, aí do Capão Redondo, meu parceiro, tá devendo um canole lá na Javari, o Roberto Flori, pro Ricardo Macéia, o Dionísio da Armada Palestrina, toda a rapaziada aí. Vai esquecer alguém, vai. Não. Aí da próxima vez que você vier, você faz outra lista. Pô, depois dessa rajada, será que terá a próxima vez? Com certeza, você tem cadeira cativa aqui. Isso daqui é programa Família Palestra, a família só cresce. Brunão, tem mais alguma coisa? A gente passou a pauta. Basicamente, só tem mais duas situações aqui. Vamos lá. Que a partir do ano que vem o Bahia vai estar fora daquele aplicativo de babaca. Que eu não vou citar o nome. Chapéu. Isso, exatamente. O que plagiou o artista. E eu acho que eu gostaria muito que o Palmeiras tomasse esse mesmo caminho, ele e o Atlético Paranaense, ou pelo menos negociasse para ganhar em cima, né? Já que eles estão cobrando, Exatamente. Eu também. Simplesmente não faça parte dessa palhaçada. Aliás, o Família não fez liga esse ano em solidariedade a toda a movimentação da mídia palestrina, de todo mundo. Nós não criamos a Liga do Família Palestra para não ficar mencionando, porque não tem cabimento. O pessoal critica a emissora e depois vai lá e fica divulgando aquele cabeludo babaca, também, que só fala né? besteira, fica querendo humilhar os outros, é ridículo. Quem é esse idiota? Eu não sei nem o nome do cara, mas é um cabeludo que é um personagem. Enfim, um otário aí. Que até os jogadores da Copinha começaram a fazer uma comemoração que ele inventou. E a outra coisa é que agora tá chovendo, ainda mais com essa situação do Daverson, tá chovendo sugestão. Especulações, né? Até o Barcos, né? Falaram de Barcos, o Gastrite outro dia se ofereceu, basicamente. Falaram que o Marcelo Moreno falou que seria um prazer jogar no Palmeiras. O Marcelo Moreno, com todo respeito, vá fanculo. Exatamente. Opa! Honrando nossas tradições palestrinas. Eu vou trazer a camisa ele e o pai dele. Vou trazer aquela camisa aqui. Vá ele, vá o pai dele, vá o Kardec, vá o pai do Kardec, vá o Barcos e o irmão do Barcos. E palmeirense ficar querendo Barcos de volta, ou Kardec, Moreno, quem quer que seja, é muito viralatismo, cara. Segue a vida. Os cara que nem o Barcos, que é mau caráter, mesma coisa que você querer esse Henrique, que agora tá no rival e já mostrou que é mau caráter. Você também. Conhece o Cortella? Mário Sérgio Cortella, sim. Meu professor? Filósofo. Nesse momento ele está lá no Teatro Bradesco, lá no Bourbon, fazendo uma palestra, né? E eu escutei ele no rádio esses dias, e diz um provérbio chinês, que ele indica que você não retorne aos lugares onde você foi feliz. Porque você não vai obter a mesma felicidade, você só vai recordar aquilo que você viveu. Por isso não se pega Então, deixe eles onde eles estão. Fizeram o papel deles, já cumpriram o papel deles e resolveram tomar outro rumo na vida. Então, um abraço. Eu acho que a gente, se tiver que trazer algum outro, vai ter que trazer outro substituto para a zaga, inclusive, a gente está precisando de um zagueiro e um novo centroavante.
E aí a gente vai, mas o Daverson não era, mas era um centroavante, cara. Eu queira ou não, ele estava ali cumprindo esse papel, entrava, incomodava, fazia, acontecia. Vai trazer o Papagaio? O Papagaio fez 2 gols esses dias. Sim. Não, nos últimos 4 jogos, 5 gols. Então, Papagaio. de repente. Só não né? marcou hoje, Mas nos últimos terça, 5 jogos, terça que vem nos ele vai últimos 4 marcar. jogos, 5 gols. Mais, Brunão, vamos lá. Eu queria só aqui seguir também uma campanha da Clara, que ela tá falando volta mago. Eu só queria deixar isso daqui. postei e saí correndo. Fazer igual do Renan Barreiros. Depois de todo esse discurso, Careca, feliz, Mário Sérgio Cortella, pô, meu. Foi de propósito. Aí o Renan Barreiros hoje falou assim, o bom de ser cadeirante é que eu só posto, porque eu não saio correndo, né? Agora você me dá uma dessa, né, Bruno? Isso daí tá pior Agora que ninguém tal. nos hoje. Que cabia. Fácil. Esse daqui... Fácil. As Esse minhas daqui, senhas, em vários locais, É verdade. tem algo. Eu não vou falar o que é, porque Por favor, né? quem testar aí vai conseguir entrar. Mas é alguma referência. Não testem a parte do touro, tá? Porque senão não acertar. Esse daqui, uma vez eu vou contar uma passagem aqui rapidinho antes da gente acabar o programa, que já passamos do horário. Esse daqui a gente estava contando aqui de uma libélula que caiu aqui do Morumbi. Tava aqui falando, aquele discurso emocionado, triste pela perda de uma vida, tal, né? Aí esse aqui vira assim, virou mariposa, achou que era uma borboleta que saiu voando. Mas você tinha acabado de falar que o cara tentou, Derruba, que o cara virou purpurina e a culpa é minha. Não, eu falei todo sério, né? Aí esse aqui veio e solta uma dessa, me quebrou as pernas. É o jeitinho. Eu falei, Tem pedigree, tem Programa- quem puxar. Tem quem puxar. Programa ao vivo. É de família. É de família. A família palestra. Uma paixão a viver. E aí, Bruno, seu boa noite. Boa noite, pessoal. Até a semana que vem. Dessa vez, espero que tenha semana que vem também pra gente vir, porque ultimamente a nossa frequência tá bem menor. Com os jogos de terça que colocaram, depois feriado. A gente não chegou um dia desses, teve que fazer pelo Skype com a internet fantástica que a nossa operadora nos proporciona. E caímos durante Eu já o programa. troquei de operador e estou muito contente, viu? Espero que a nossa resolva nossos problemas, senão a gente também vai ter que trocar. Mas é a mesma da nossa. viu? Fica a ameaça velada. E até a semana que vem, espero simplesmente não ser roubado no domingo. E nós temos jogos agora na quarta ou na quinta? Amanhã, inclusive, temos jogos Amanhã, né? Amanhã. Quarta-feira. Amanhã. Eu tô Aí, meio fora Na da quinta, da a semana. outra semana. Aí na Isso. outra semana, amanhã, inclusive, já começa a vender o jogo contra o Bahia. Bahia. Isso, Bahia. Bahia, Júnior Barranquilha vai começou ser no ontem. sábado. Mas é mais Pessoal, uma pré-venda. Eu só não estou a prévia das entendendo 10. isso. O Palmeiras vai jogar na quinta-feira, depois joga no sábado. Não, tem que jogar no domingo. Mas 72 horas. Mas está lá, dia 19. E eu acho que vão mudar. Então, outro programa. Talvez esse assunto. Dá um outro programa. Vamos É, lá. vai. Seu boa noite, Brunão. E é isso, espero não ser roubado e que a gente faça um bom jogo agora amanhã. E que eu gostaria muito que o Roger colocasse um time com 2 meias, com o Johan junto com o Lucas Lima. Só isso. É isso aí. É. Zé Paulo, seu boa noite, seu momento Maguila. Boa noite a todos. Até terça-feira que vem. Olha, como sempre, um prazer enorme ter o Fernando Galupo aqui, meu vizinho, né? Nosso vizinho. Nosso vizinho. Já me estava expulsando de casa, você percebeu, né? Ele não gostou dessa história do Mago. Ou do Johan. E Eu pensei Como que eu ele era falei, da Moca. não, eu sou da Moca, mas eu moro na Vila Não, Mariana. que ele era da Idem, Moca. idem, mesmo Ah, que Ele Ah, também, trajetória. ele é da Moca, mas mora na Vila Mariana. Falar aqui uma coisa que eu estou para falar do nosso treinador Roger. Falei para ele, você toma cuidado, falei aqui, tá? Que tua batata está assando. Se você continuar agindo da mesma forma, colocando os mesmos elementos que não estão rendendo e sempre fazendo as mesmas substituições, deixando os jogadores que estão melhores no banco,
você vai cair do cavalo. E ele deu aquela mudada. Graças também, vou falar mais uma vez, graças ao jogo da Porconeira. Tá? De lá para cá, vários jogadores que não estavam bem readquiriram a confiança. Então, agora apresentando um futebol mais, não igual eles apresentaram no ano anterior a esse aqui, ou 2016. Mas já está melhorando. E espero que cheguem no ápice. Gostei da entrada, que é um jogador que eu sempre critico, porque ele carrega muito a bola. Dessa vez gostei muito da entrada do Tietê. Tá? Ele deu uma mobilidade ao meio de campo do Palmeiras, velocidade. Mas com quem que ele estava jogando? Moisés, né? Moisés e Orlando. Sabe? Foram jogadas rápidas que envolveram. O time não sabia o que fazer, não sabia quem marcar. Por quê? Tudo jogo rápido. O Palmeiras não joga, o principal do Palmeiras não joga dessa forma. Joga mais lento e é facilmente marcado. Só falo que para ter mais mobilidade que o Moisés não precisa de muito. Mas ele estava apresentando uma mobilidade. Tá? Não sei, foi uma pena acontecer isso com ele agora, porque ele estava não crescendo. Certo? Mas jogou bem. Outro que isso é uma satisfação minha de vê-lo jogar. Vem 2 jogos que ele vem jogando muito bem depois de 2 falhas gritantes dele, tá? O Antônio Carlos. Jogou muito. Por quê? Porque ele está com um zagueiro que tem experiência do lado dele. Dracena. Tá? Ainda não vejo aquele futebol no lateral esquerdo que ele apresentou no time de lá. Tá? O Vitor Luiz jogou no jogo lá no Peru o mesmo futebol que estava jogando, e muito bem. Que eu não entendi até hoje por que ele saiu. É isso que eu critiquei o Roger também. Eu entendi, depois eu te falo. Mas eu acho que ele sabe marcar melhor do que o outro. O outro vai muito para frente, tudo bem, sabe? Mas o passe do Vitor Luiz é melhor do que o Diego. Mas depois eu te explico, você vai falar, depois você fala no ar. Tá bom. Até terça-feira que vem. Esperamos que vocês joguem futebol no domingo, tá? Joguem com vontade, com aquela raça, para ganhar o jogo lá, mostrar que nós não estamos com medo de ninguém, tá? Não respeite eles não, vai para cima. Que nem jogamos no primeiro jogo da final do Paulista. Exatamente. Até o árbitro resolver fazer as palhaçadas. Isso aí. Boa noite. Seu boa noite, Fernando. Bom, endosso toda a palavra dos nossos amigos. Pedro, eu agradeço demais, Bruno, Paulo, Tarso, todos da família Palestra, pela paciência, pela audiência, enfim. É sempre uma honra a gente poder falar das coisas que a gente ama, e o Palmeiras, com toda certeza, é uma das maiores paixões da nossa vida. E agradecer mesmo a todos, endossar o excelente trabalho do Roger Machado, pedir para que nesse momento delicado da nossa história, quanto mais unidos em pensamento, em energia, em fé, em amor, em paixão, em pensamento positivo, a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, é o que nós precisamos nesse momento. Por favor, torcedor, por favor, não deixem nenhum tipo de obstáculo e nenhum tipo de indução desviar do nosso pensamento, dos nossos objetivos e das batalhas que teremos pela frente. Vamos concentrar as nossas energias aonde a gente precisa e aonde teremos que ter toda
a competência e toda a energia possível para que a gente possa superar os nossos desafios, para continuar essa saga gloriosa que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que encanta mais de 20 milhões de apaixonados. Muito obrigado, uma boa noite, paz. É isso aí. Eu queria dar um abraço aqui ao André Neri, né, falando aí da nossa cornetada, o pessoal do Amit também. Então, André Neri é um dos maiores cornetas. Nossa Senhora! Web Rádio Verdão, trabalho sensacional, parabéns a toda a conquista que vocês estão aí em relação a todo o público palmeirense. A gente é entusiasta do trabalho de vocês, a gente divulga sempre. Sempre o podcast lá, hein? Tá entrando no ar agora. Entrou agora a partir das 8h30, toda terça-feira. Salve Palestrinos na Web Rádio Verdão, André Neri, rapaziada lá. A gente conta um pouco da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Só acessar, tem um pouquinho de história lá também. E é isso aí. O Amit Palmeiras também, que está sempre divulgando, fazendo um trabalho bem legal aí. Fez tá uma bela decolando, macarronada ao linguine, hein? Esses dias, eu assisti. Linguine ao limone. Quase morro no coração. Áudio, manda pra nós. Jailson, eu te amo. Manda pra nós, pô. Um grande abraço. O Ted vai vir pro Brasil aí logo. A gente vai estar lá no Palmeiras comendo uma pizza lá também. Haja pizza, hein? Nossa Um Senhora. grande abraço para vocês. Semana que vem a Nossa, gente eu acho que eu comi tanta pizza que eu tô passando tá mal. de volta. Muito obrigado e vamos lá. Domingo é um jogo para ficar na história e apagar um pouco daquele dia 8 de abril. Acho que é uma questão assim. Não é o jogo da nossa vida. Não vamos colocar como o jogo mais importante do ano, porque assim, vamos jogar com seriedade, com responsabilidade e vamos para cima. Clássico é dessa forma. O Galupo tá aqui ansioso, diga. Não, já que você tocou de novo. Quinta-feira, né? Uma pitadinha, uma última pitadinha. Hashtag Paulistinha D é a minha brachola. Quero ver Itaquera. Quero ver Itaquera, o Paulistinha D é a minha brachola, camarada. Eu vou aderir essa hashtag minha brachola de monóculo. Grande abraço para vocês. Semana que vem estamos aí, se Deus quiser, com 2 vitórias aí. Grande abraço semana que vem.